E aí, como conseguir para ter novos clientes, né? Ou saga que a gente tem para conseguir novos clientes, né? Mas o fato é que existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, e o fato também é que existem alguns erros que a gente comete, que é comum, principalmente nós criativos aí cometerem na hora de captar clientes, na hora da captação de clientes. Então, nessa apresentação, eu vou falar 7 erros, na minha opinião, que te fazem perder novos clientes. E uma coisa importante que você tem que saber, que você precisa saber, tá? Se você não souber, você vai saber agora que não existe fórmula mágica nem regra absoluta. Não tem nada do tipo, cara. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião, nas minhas experiências, no que eu já testei. Mas assim, o que funciona para mim pode não funcionar para você, o que funciona para você pode não funcionar para mim. Então não tem regra, não tem receita de bolo. Tem gente que vai vender para você, vai falar, segue tal coisa que você vai ter sucesso garantido. Não é assim, cara, não funciona assim, tá? Então, não existe regra absoluta, não existe fórmula mágica para conseguir clientes. Se existisse, eu tava rico, tava lá em Miami, sei lá, cara, tava gravando com a praia atrás lá, tipo luau, alguma coisa assim. E quando se fala de conseguir clientes, novos clientes, talvez a questão financeira seja o último item quando é esse assunto. Porque não é só focar no preço, no valor. Claro que dependendo do que você for vender, dependendo do produto, o preço chama a atenção mesmo, né? Forem, se for ver, tem produtos que vendem muito porque são baratos. Mas no nosso caso, que a gente é prestador de serviço, a gente vende um serviço, a questão financeira não é a mais importante na hora de conseguir clientes. E o primeiro erro que a gente comete é não cuidar dos clientes atuais ou antigos, né? Daquilo que você já conquistou, a gente não cuida. Sabe aquele cara que namora a garota lá, aí não dá atenção, não leva pra sair, pra passear, aí dá um tempo a garota vai embora, né? Aí depois ele vê a ver na rua com outro lá, tal, toda feliz, fala, pô, o que que eu fiz? Eu não traí, no final de errado. Não cuidou, tá? E fazendo uma analogia, claro, a gente tem que cuidar dos nossos clientes também, não é só entregar o trabalho e já era. Porque, né, um dos motivos é porque é mais fácil vender algo para quem já foi seu cliente, para quem já é seu cliente. Tem muita gente que utiliza essa tática, eu até inclusive já utilizei um pouco, que é de você vender algo mais barato e tornar a pessoa cliente, ela vai ter confiança, vai ver a qualidade do seu trabalho e depois você consegue vender algo mais enxuto para ela, mais encorpado, né? Então, quando o cara já é seu cliente, é muito mais fácil você vender algo novo para ele, tá? Ele vai te procurar. Deixa eu fechar aqui a janela. Aí. E aí, como que cuida dos clientes, né? Não é, sei lá, levando para passear, dando comida na boca, não. É basicamente com profissionalismo, tá? Então você cuidar dos seus clientes atuais. Então você tem um cliente, um que seja, tá? Cuida dele. Como? Com comunicação simples e direta, né? Ele não precisa saber termos técnicos da área, você não precisa ser arrogante ao explicar alguma coisa. Cumprindo prazos, isso é muito importante. Então você prometeu, cara, entrega, né? Entregando prometido, sendo verdadeiro, sem rodeios, sem querer dar uma despertalhão, sendo direto e reto mesmo, tipo, papo assim, aberto, entregando soluções genuínas, soluções diferentes, soluções que fazem a diferença para ele e que, assim, ele não vai encontrar facilmente assim numa loja, sabe? Tipo, vai pegar o item, vem aqui, essa solução. Não, você vai entregar uma solução genuína pro cara. Isso vai fazer total diferença.
e também ouvindo o problema dele, demonstrando empatia, né? Às vezes a gente foca só no projeto, o projeto é meu, tudo meu, e esquece que a gente está para resolver um problema. E o problema do cliente é o objetivo do projeto. Se a gente conseguir atuar assim com profissionalismo, cara, você está cuidando do seu cliente, tá? Claro que também outras coisas, né? Educação e tudo mais. Então, o primeiro erro foi não cuidar dos clientes. Se você tem um cliente, mínimo que seja, cuida dele, age com profissionalismo e tenta manter um relacionamento com ele, que é o segundo item aqui da apresentação, que a gente não cria relacionamento. Então, a gente não cria um diálogo com o cliente, muitas vezes, com o cliente atual que a gente tem, né? E, às vezes, uma simples mensagem de Natal pode fazer a diferença. Né? E o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. E essa eu coloquei aqui nesse slide anterior. Às vezes uma simples mensagem de Natal pode fazer a diferença, né? Por um caso que aconteceu comigo. Tem uma loja de camisetas, a Chico Rei. Eu não sei se vocês conhecem aí. Alguém conhece essa loja de camisetas? A Chico Rei. E assim, deixa eu até ver aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Deixar aqui. Então tem uma loja de camisetas que assim, eu conheci essa loja há um tempo atrás, né? E no início da loja, cara. Foi bem no início, assim, quando eles lançaram o site e tal, sei lá como que eu conheci. Na época nem tinha essa questão de propaganda e tal, assim, tão forte quanto tem hoje nas redes sociais. Vou ativar aqui o bate-papo do YouTube. E aí, essa loja, eu gostei da camiseta, comprei uma camiseta lá, né? Aí beleza, né? Comprei a camiseta, passou um tempo assim, sei lá, esqueci da loja, né? Não tinha mais necessidade de comprar camiseta, não comprei mais camiseta. E aí, em um Natal, aí isso daí fazia o quê? Sei lá, foi em 2012, 2013, fazia alguns anos. Eu recebi uma carta uma carta mesmo, tipo, né? Hoje em dia é tão difícil, né? Eu recebi uma carta da loja. E aí eu peguei a carta assim, pô, a carta toda bonitinha, cara. Tipo assim, a gente que é designer, a gente gosta dessas paradas, né? Veio num envelope bonito, tal, uma mensagem legal, umas ilustrações. Falei, cacete, mano, que da hora isso daí, né? Acabou que no outro ano eu acabei comprando outra camiseta dele. Eu tinha esquecido da loja. Eu tinha literalmente esquecido, assim. E eu acabei comprando outras camisetas ao longo do tempo. Hoje em dia eu devo ter comprado aí até hoje em dia umas 7 camisetas, mais ou menos, lá da loja. E essa mensagem de Natal fez total diferença. E isso é você manter relacionamento com o cliente, né? Alguém que já foi seu cliente, alguém que já conhece seu trabalho, você mantém a relação com ele. Então, às vezes, uma mensagem de Natal agora no final do ano, você manda pro seu cliente, fala, ó, Feliz Natal, tudo de bom para você, se precisar, tamo aí. Uma mensagem que você entregou o trabalho para ele, depois de um tempo você manda uma mensagem para ele falando assim, olha, o que aconteceu aí? Tipo, você teve resultado legal com o meu trabalho? Não foi legal? Como que tá indo? Muitas vezes você consegue outro trabalho com isso. Tipo, você manda mensagem pro cara assim, aí o cara pega e fala, pô, tô precisando de uma arte aqui, eu tava esquecendo de agilizar isso daí, mas se apareceu agora eu vou te passar. Acontece muito isso. Então, manter um relacionamento com o seu cliente. Isso pode fazer a diferença e trazer novos trabalhos, né? É o mesmo cliente, mas pode trazer novos trabalhos, além, claro, de indicação, que é essencial. Deixa eu ver aqui. E o terceiro erro que acontece é o antes, o durante e o depois. A gente não cuida de todo esse processo, né? Então, essa questão do cliente, né? Eu comecei falando que tem que cuidar do cliente,
do relacionamento, e tudo isso está envolvido aí no antes, durante e depois. Mas o terceiro erro aí, voltando, é simplesmente entregar o projeto e pronto, acabou. Você sumir no mapa. Claro que tem cliente que você tem que fazer isso, né? Porque o cara é pé no saco. Mas outros, ou a maioria, se você firmar um contrato, fazer um projeto legal, não é assim. Então você, cara, você tem que cuidar de toda a parte aí do projeto. Da prospecção, da análise, do problema. Aí depois, né, a prospecção você captar o cliente, conseguir um potencial cliente, ou ele te achar. Aí vai ter a análise que ele vai te passar o problema, você vai conseguir falar, entender o problema do cara, depois a negociação, a produção que é você fazer efetivamente, a entrega e o suporte. Você tem que cuidar de tudo isso, tá? Não é só fazer, entregar e já era. Não, você tem que cuidar de tudo isso. E aí, por que eu tô falando de cliente, né, nessa parte? Porra, eu quero mais cliente deles. Você tava falando de cliente atual, eu quero saber de mais cliente. Porque é o seguinte. Deixa eu dar uma pausa porque eu acelerei e tinha esse slide aí. Aí. Porque é o seguinte. Porque a maioria dos seus clientes virão por indicação. Então, quando você cuida do seu cliente atual, você está trabalhando já para o seu futuro. Porque você vira uma referência na mente do cara. A gente, ser humano em geral, a gente não gosta de mudança. Eu mesmo tenho que levar meu carro no mecânico aí, dar uma olhada lá que eu troquei o pneu e tal, e aí tem que ver o amortecedor, cacete a quatro. E assim, eu vou levar no mecânico que eu sempre levo. Eu tava até pensando em levar em outro, mas aí fica naquela dúvida, né? Será que o outro vai me enganar? Será que ele vai ser bom que nem esse daí? Pô, esse daí me entrega no mesmo dia. Eu deixo lá quando eu tô indo pra academia. Depois ele me liga, eu pego, na maioria das vezes. Será? Então, quando você fecha um trabalho com uma pessoa, você vira meio que referência na cabeça dela. E a gente não gosta de mudança. E como você vira referência na cabeça da pessoa, quando alguém precisar de algum serviço, comentar com ela, ela vai falar, ó, eu tenho fulano de tal que faz isso daí. Ah, tem, então vou te passar o contato. E a maioria dos seus clientes vão vir por indicação, tá? É a melhor fonte de clientes. Por isso é importante você cuidar do seu cliente atual. Então, caso você tenha clientes, caso você não tenha clientes ainda, saiba que a maioria vai vir por indicação. Por isso todo esse trabalheiro aí, entre aspas, que você tem que ter com o seu cliente atual. Por menor que seja, tá? E aí, o quarto erro que que eu costumo ver bastante na galera aí, criativa, designers em geral, tudo mais, é não ter postura profissional. E isso é bem complicado, porque a gente vive num mundo, né? Quer dizer, o mundo eu acho que é assim desde que é, né? Mas, assim, preconceituoso, que não dá segunda chance, e etc, e blá 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 blá. Então, você precisa vivenciar isso, você precisa ter postura profissional, tanto na hora de conversar com o seu cliente, quanto no dia a dia. Então, seja profissional e algumas ações demonstram que você encara de verdade a sua profissão, né? Que você leva a sério isso que você está fazendo, que você não está para brincadeira. Então, tem a sua marca, tá? Pode ser seu nome, pode ser um nome de uma agência que você criou. Isso daí, inclusive, é tema para outra live, né? Mas tem a sua marca, compra o domínio da sua marca, decidiu que você vai utilizar seu nome, não sei o que, compra. E se você não tiver o domínio lá, tipo, sei lá, davidart.com, já tem, né? Que eu tenho, né? Se você quer colocar davidart, já é. Mas suponhamos que você queira, acha uma alternativa, põe ponto online.com.br ou muda, né? Muda a ordem, enfim, acha uma alternativa para o domínio e compra. Tem o seu próprio site portfólio. Eu acho bastante importante isso. Além de Behance, Dribbble ou qualquer outra rede social que você possa ter, tenha também o seu próprio site, que é a sua casa, né? Não é algum espaço alugado, é seu, você faz o que você quiser lá, sem falar que vai ter mais link no Google com o seu nome. Tem um e-mail profissional, que é consequência do site, e também o portfólio online, seja nas redes sociais
seja no site. O ideal, na minha opinião, é que tenha os dois, ok? E postura profissional. Então, separe o profissional do pessoal nas redes sociais. Tenha uma página sua do Facebook lá, sei lá, Gustavo Designer. Tenha no Twitter, se você utilizar Twitter, né? Normalmente é mais as redes sociais que utilizam fotos, né? Que, assim, o Twitter também, né? Mas não é o foco. Então, Facebook, Instagram, cria um profissional para você. É bem tranquilo isso. Cuidado com o que você posta em suas redes sociais, mesmo que pessoais. Isso é importante. E vivencie a sua profissão. Essa questão do cuidado com as redes sociais eu vou falar a seguir, mas a questão de vivenciar a sua profissão é assim, cara, na sua timeline, sei lá, no seu dia a dia, você tem que meio que mostrar que você vive isso, que você é profissional. Então, sei lá, você vai em eventos relacionados, tira fotos, mostra que você está fazendo curso, mostra, sei lá, o processo de criação. Ah, tô próximo cliente aqui, tá saindo, que não sei o que do forno. Você vivenciar a sua profissão nos dois perfis, tá bom? Claro que no profissional principalmente, né? Mas nos dois perfis. Vivencie a sua profissão. Você é designer, então você é o designer 24 horas. Tem como separar. E sobre a questão da postura, tenha cuidado porque todo cliente vai te stalkear. Tá? Não tem jeito. Eu já falei isso na outra live de portfólio. Todo cliente vai te stalkear. Não tem jeito. O cara vai vasculhar a sua vida. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser o Facebook. Depois ele vai no Instagram. Aí depois ele pode ir no LinkedIn, né? Dependendo do perfil. E aí os outros vão vindo os outros. E aí, tipo, ele tá te stalkeando, vê uma foto dessa aí, né? Que eu utilizei novamente essa foto. Cara, você tá no seu momento de lazer, despedida de solteiro, sei lá. Ok, mas não importa. O cara vai olhar isso daí, você acha que ele vai ver o contexto, a legenda? Ele vai ver assim e vai falar, puta, mas esse cara aí na hora que tiver que entregar vai dar merda. Então, tenha cuidado com isso, tá? Deixa trancado. Qualquer coisa, deixa trancado, tá? Melhor do que você ter que depois ficar explicando aí. Infelizmente, né? O mundo é assim, a gente julga mesmo. O quinto erro é não anunciar, né? Então o cara não anuncia ou faz de forma errada. Essa questão de vivenciar a profissão também tem a ver com anunciar. Então, quando você vivencia a profissão, o cara pergunta pra você, o que você faz? Pô, cara, eu sou designer, atuo com tal coisa. Beleza, tô precisando de alguma coisa. Sei de fulano que precisa de alguma coisa. Quando você vivencia, você meio que vai anunciando de forma, assim, natural, né? Mas você pode fazer isso também, um anúncio, assim, entre aspas, formal, né? Então, você pode encontrar aí o seu cliente potencial. E um erro muito comum é divulgar para o público errado. Eu, por exemplo, tenho as páginas aí, tem a Chief of Design, tem a Design Animador e tal. E assim, o público das páginas são criativos, são designers, são sei lá, a galera que trabalha nessa área, né? E assim, não são potenciais clientes. Eles são clientes do meu curso, né? Eu tenho um curso web design, então se o cara quer aprender web design, ele vai me encontrar, tal, vai achar que é legal, ele pode comprar o curso. Mas ele não é cliente de pegar site, de fazer, de pegar marca, dificilmente. Aparece um ou outro, né? Ou o cara viu no Google, tal, mas não assim pelas redes sociais, assim, é menos, né? Porque afinal meu público é para os criativos. Então, um erro muito comum que acontece é criar o designer, por exemplo, que quer ter cliente, o cara faz posts, ele cria posts para outros designers. Ele cria posts para pessoas da área, com termos técnicos, e não é isso. Não é isso. Você tem que entender o seu público. Então, o seu público é de empreendedores, médios, pequenos empreendedores. Cara, você tem que pensar num conteúdo para eles. Não adianta você ficar divulgando só processo de criação. É legal, tal, mostra o valor do seu trabalho, mas você tem que mostrar também outras formas. Tá? Você tem que
divulgar o seu trabalho para o público mesmo que vai efetivamente solicitar o seu trabalho, e não para outros designers, não para envaidecer seu ego ou alguma coisa do tipo. Então, defina o seu público, tá? E sempre que possível, foque em subnichos que tem menos concorrência. Então, assim, essa questão de público também tem a ver com posicionamento. Eu acho que o César estava na outra live. Eu acho que. Depois você me confirma aí, César. Tá aqui no YouTube. Mas eu acho que você estava na outra live, né? Mas na outra live eu falei sobre posicionamento, né? E essa questão de posicionamento tem a ver, sim, com o público-alvo. Então, você pode definir um público que você quer focar, né? Você quer atuar com artes para redes sociais, para, sei lá, pequenos e médios empreendedores, que eles precisam atualizar as redes sociais, né? Então, você pode focar nisso, seus anúncios nisso. Ó, sei lá, faça um post aqui, uma capa do Facebook para mim, para mim não, comigo e tal. Melhore a imagem da sua empresa nas redes sociais. Então, essa questão tem a ver também com posicionamento. E você pode focar em subnichos com menos concorrência. Às vezes a gente quer abrir o leque, quer abraçar o mundo, só que aí a gente, né? Porque é mais difícil. E você que está começando, você não tem dinheiro, né? Quem já está na área não tem muito dinheiro, às vezes, para investir, imagine quem está começando. Então, você pode investir em subnichos. Um exemplo de anúncio ou de conteúdo, né, que você poderia focar aqui em SEO e tal, é aqui nessa imagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí certinho, mas está assim, ó, designer gráfico Zona Leste São Paulo. Aí, né, na imagem, embaixo tem um plugin lá de SEO que ele fala sobre a competição e tudo mais. Competição zero, volume zero. Então, eu poderia focar em alguma coisa relacionado a design gráfico Zona Leste. Então, criar, por exemplo, como não tem competição, basicamente, se eu criasse um artigo e colocasse com as palavras, tal, com esse título, conteúdo on page e tal, cara, eu fico em primeiro. E aí eu meio que já separo aí, já fico, quando alguém digitar designer gráfico Zona Leste, pá, já apareceu. Então é uma alternativa que tem para anunciar você escolher nichos menores. De vez em querer abraçar o mundo, talvez escolher nichos menores. E deixa eu ver aqui os comentários. Aí tem o Felipe aqui que ele tá falando: você acha que é relevante ter perfis em redes sociais? Tem Facebook, mas para participar dos grupos de desenvolvimento, mas acho um saco. Eu acho que é importante sim você ter página no Facebook, Instagram, e vai criando. Assim, cria tudo. Definiu a marca, domínio, cria tudo, garante o seu. E aí depois você pode escolher assim qual você vai atuar, qual você tem mais mais familiaridade e tal. E é importante porque assim, hoje em dia você vai no restaurante, a primeira coisa que você faz é pesquisar no Facebook. O Facebook, se eu não me engano, depois do Google é a segunda ferramenta de pesquisa, se não for a primeira, se não já passou. Então é importante sim, você atualizar, ter o seu perfil profissional e procurar atualizar. Claro que menor, tudo mais, você não precisa atualizar com a frequência que grandes páginas atualizam, né? Mas é importante você manter sua presença digital também, né? E aí, ainda sobre anunciar, você pode utilizar as suas redes sociais, utilizando anúncios pagos ou não, tá? Criando conteúdos relevantes e às vezes você consegue viralizar. Participe de eventos com potenciais clientes. Assim, se o seu, por exemplo, se o seu cliente sei lá, dentistas, você cria sites de dentistas, tá? Eu já vi assim, eu tinha um cara que eu fiz alguns trampos para ele que ele cuidava só de site de congresso de saúde, alguma coisa assim. Ele cuidava de tudo, assim. Então esse cara tem que ir nesses congressos, assim. Certo que alguns congressos técnicos talvez ele nem consiga, né, entrar tal, mas participa de eventos de empreendedores, participa de eventos onde seu cliente possa estar, tá? Porque muita gente precisa de trabalho criativo e assim, ou vai deixando de lado, ou não tem referência,
quando você se apresenta, cara, você é o primeiro. E quem terra de cego, né? Quem tem olho é rei. E aí, claro, tenha sempre em mãos o cartão de visita. Eu até acredito que o cartão de visita não é o mais importante, né? Quando a pessoa gosta de você mesmo, ela troca o WhatsApp, tal, adiciona no Facebook. Mas é legal você ter, afinal você é um designer, né? Você não tem um cartão, é complicado. Utilize o seu network. Então, fala para seus amigos programadores, sei lá, coaches, social media. Fala que você está à procura de freela, se surgir alguma coisa eles podem te passar. Network, depois da indicação, é um tipo de indicação, né? Mas é assim, é um fator muito forte. Você fazer trabalhos em parcerias, é algo que traz muito cliente. E crie anúncios, né? Você pode investir um pouco da sua grana também para criar anúncios. Você definiu o público certinho, você pode criar anúncios. No Facebook é um jeito de criar anúncio fácil, relativamente barato, só tem que ter cuidado, né? Porque senão ele vai consumir seu cartão todinho, se você nunca anunciou, é melhor estudar um pouco antes. E quem não é visto não é lembrado, então anuncia para todo mundo à sua volta, fala para sua mãe, para seu pai, para seu padrinho, para seu tio, né? Aquela coisa, vivencia a sua profissão. E porque nada supera a indicação e o boca a boca. Nada supera o boca a boca, cara. Nada. É a melhor propaganda que você pode ter. Por isso você tem que anunciar para Deus e o mundo, assim, claro, com bom senso, né? Mas fala para todo mundo que você faz tal coisa, que você atua com tal coisa, porque a indicação é foda, é o que é a chave do bagulho, cara. O negócio é louco, é a indicação. E boca a boca, não tem jeito. É a melhor propaganda que você pode ter. E um jeito de anunciar que você pode utilizar, muita gente não faz isso daí, mas muita gente faz e se dá bem. É você anunciar entregando conteúdo de valor. Então você passa informação relevante para o seu potencial cliente sem pedir nada em troca. Hoje em dia, a gente pode fazer isso através eu ia falar através do Chief of Design. Não, não, esquece. Chief of Design você não pode escrever não. Só eu que escrevo lá o Ed. Se quiser, você pode escrever na Desanimador, tá? Lá é livre. Mas você pode fazer via YouTube, via blog, via Facebook. Então, assim, eu recebi uma mensagem de um amigo meu que ele tava tempo de escola. Tipo, eu estudei no segundo ano, eu acho que foi o segundo ano que eu estudei com ele. E aí, ele mandou uma mensagem pra mim, falou: "Ô, você tá bem e tal, nunca mais te via", nem lembrava, né? Tipo, nunca tive no Face. Aí eu falei: "Ô, legal, pô, você entrou em contato comigo e tal, como você me achou?" Cara, eu tenho uma empresa e eu tava procurando sobre tipografia, sobre logo, eu achei seu artigo. Então, às vezes você pode criar um conteúdo, passar uma informação, né? E hoje em dia a gente tem as redes sociais e blogs, enfim, para isso. E assim, sem pedir nada, você passa informação pro cara, pensa numa dor do cara que ele precisa. Então, por exemplo, no Chief of Design eu tenho um curso de web design, né? E várias dúvidas a galera manda para mim durante a WikiWeb, durante todo ano. Eu crio conteúdo sobre isso, tipo salário de web designer. A outra ali morreu, web design. Teve um que eu criei, pô, cara, eu queria tanto vídeo. O que é web design? Diferença de web design para design gráfico. Então, eu tô dando conteúdos, assim, tirando dúvida da galera sem pedir nada em troca. Se depois alguém se interessar pelo meu curso, ótimo. Se não interessar também, pô, a pessoa me conhece, tá ótimo, entendeu? Eu ajudei ela, tá ótimo. E isso você pode utilizar. Isso é uma ferramenta muito útil mesmo. Você conseguir passar informação relevante sem pedir nada em troca. Às vezes até claro que não é da consultoria, tá? Mas às vezes até passar uma informação por WhatsApp, assim, o cara perguntar, sei lá, eu salvo em pixel, aqui você fala, cara, tem que salvar em pixel para web. Pronto, entendeu? Tipo, não é da consultoria, mas às vezes uma informação assim, você consegue entrar na mente do cara, que o cara vai te reconhecer ali como referência na sua área. E aí, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai atrás de quem? De quem ele conhece. O sexto erro é não saber negociar.
Então, sobre negociação, que é uma questão complicada, tem algumas coisas que dá para a gente utilizar assim, na hora de negociar, tá? Que são os estilos comportamentais. Se você procurar na internet, existem vários psiquiatras, psicólogos, que eles falam sobre estilos comportamentais. Mas, até fiz pesquisa para fazer essa apresentação, mas a maioria converge, ou todos praticamente convergem assim para os mesmos perfis. Então, alguns utilizam alguns termos diferentes, tipo competidor, mas assim, é quase a mesma coisa. Muda a palavra, a denominação, mas é quase a mesma coisa. A gente tem basicamente 4 tipos de perfis aí de comunicação, que são o decisivo, o analítico, o intuitivo e o amigável. O decisivo e o analítico, eles vão mais pela razão. O intuitivo e o amigável vão mais pela emoção. E aí, você perguntar, o que tem a ver isso daí, né? Na hora da negociação. Porque dependendo do perfil do cara, você pode meio que utilizar algumas armas. Então você percebe que o cara é mais racional, você não tem que falar, tem que evitar, por exemplo, imagine no futuro, né? Você tem que falar, olha, eu consigo melhorar suas vendas em tantos por cento. O meu cliente passado conseguiu melhorar através do meu design, enfim, fiz uma ação em tantos por cento. Né? Porque esse cara é mais racional, então você não tem que utilizar coisas tão emotivas com ele. Então vou passar rapidamente aqui por cada tipo que pode te ajudar aí. Tem um intuitivo. O intuitivo é o cara que visualiza os fatos tratando de uma forma intuitiva e global. É mais designers, né? A gente tem um perfil mais intuitivo, mais emotivo, também mais amigável. E o intuitivo, né? Intuitivo barra inspirador é aquele cara que gosta de correr riscos, gosta de imaginar, gosta de especular, é criativo, artístico, sonhador, analisa os fatos focando nas possibilidades futuras de uma maneira global. Né? Tem muito designer que está nesse perfil aí, intuitivo. Lembrando que, assim, não tem como definir também só um tipo, tá? Às vezes, você pode ter metade intuitivo, metade entre aspas, metade intuitivo, metade decisivo. Às vezes pode ser amigável e mais racional e mais analítico, tá? Então, assim, não é uma regra fechada, mas a gente tende a ir mais para um lado. Acaba, no final das contas, tende a pesar mais um lado, tá? E deixa eu. Isso pareceu uma moto aqui, eu não sei se vocês ouviram, mas sei lá que moto que é. Mas me desconcentrou aqui. Mas vamos lá. Essas motos do inferno. Não, motos do inferno não, né? Enfim, deixa pra lá. Esses caras que ficam pipocando aí. Depois tem um amigável que ainda tá na parte de emocional. Ele sente os fatos, tratando de forma expressiva e interpessoal. E é aquele cara gente boa, né? Tem uns caras meio gente boa, não sei o quê. E as características do amigável e apoiador são os seguintes: sensibilidade, trabalho em equipe, contato físico, conversas, é emotivo, espiritual, musical, expressivo, sente os fatos e trata-os de maneira empática e interpessoal, tá? Depois tem o analítico, e aí a gente já cai no perfil mais racional, que é o cara que organiza os fatos tratando os detalhes de forma realista e cronológica. Então é aquele cara que organiza tudo certinho, por pastas, metódico, né? Então ele é organização, detalhe, sequência, pontualidade, planejamento, são características desse estilo comportamental. É realista, conservador, organiza os fatos, trata os detalhes de forma realista e cronológica, metódica. E por fim, a gente tem o decisivo, que ele analisa os fatos e trata de forma lógica racional, tipo, é direto e reto. Então, o foco em resultados, usa muita lógica, sempre direciona para ação,
É aquele tipo mais eficientista, eu acho que é assim a palavra. E prefere que os assuntos sejam ditos de maneira rápida e sucinta, é competitivo, estuda os fatos observando de maneira racional e direta. Então, quando você sabe o perfil aí do seu cliente, só no bate-papo, no briefing, às vezes você percebe qual é o tipo de cara, tá? Às vezes você percebe que o cara é mais intuitivo, às vezes você percebe que o cara é mais de boa, mais amigável, você percebe que o cara é mais metódico, é aquele cara que ele quer saber quanto tempo você vai fazer, tipo, ele quer tudo cronometrado, né? Não deixa aberto para nada. Tem aqueles cara que é mais incisivo, mais direto. Se você sabendo disso, você pode negociar melhor, tá? É uma das formas que você pode utilizar na comunicação. Então, existem métodos diferentes para negociar dependendo de cada tipo. Então, o vocabulário do intuitivo, ele vai utilizar imagine, suponha, sempre assim meio que no futuro, né? Ouça as possibilidades, vamos colocar ousadia, criatividade. E normalmente a pergunta, né, que você tem que fazer é por que vamos fazer, né? Ele quer saber o porquê que você vai fazer. E aí você tem que evitar as expressões do decisivo e não enfatizar, né, as expressões do decisivo e tentar evitar do analítico. Eu vou deixar aqui depois essa apresentação, tá? Para vocês verem vocês darem uma olhada nessas palavras aí. Que você meio que capta, assim. O cara vai falando, você vai captando. Depois tem o analítico, que aí esse já é racional. Então ele vai ficar naquela questão do olhe bem, fique atento à organização, à metodologia, à sequência, o planejamento. Esse cara, normalmente ele quer saber como vamos fazer, como que vamos realizar isso daí. E aí você tem que evitar as questões emotivas, as expressões emotivas. Você tem que ser mais racional e metódico. No decisivo, que também é um cara racional, só que ele é mais ativo, assim, ele quer mais fazer as coisas, né? Ele é mais competitivo. Tem alguns perfis aí, alguns estudos, se for ver, esses perfis comportamentais, eles falam que o decisivo é mais egocêntrico, que, que ele quer as coisas meio que tudo para ontem. Normalmente é assim. Então, você vai evitar coisas emotivas com esse cara, né? Você tem que jogar novamente com a razão. Se você perceber que o cara é mais decisivo, né? E nesse caso de cara decisivo, também é importante você não fraquejar, não pode gaguejar, talvez, não, você tem que ser firme naquilo que você está propondo a fazer, porque senão, se você permitir, ele vai montar em cima de você e já era. E aí, por fim, tem um outro que é o amigável, né? Que agora também é a questão do emoção, do emotivo, que ele vai se falar, ó, sinta, confie, acredite, sei lá, nossa empresa é uma família, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, novamente, a pergunta aqui é quem vai fazer, né? Ele quer saber de pessoas, normalmente ele é mais assim espiritual. Então você vai evitar as questões mais racionais. Não que você não vai utilizar, mas na sua conversa, no geral, você vai utilizar as questões mais emotivas. E aí tem um perfil, mais ou menos aí, claro, de cada cara. Então, além daquelas palavras que eles falam, tem um modo de vestir, né? O decisivo é mais simples, o analítico é mais arrumado, mais aquelas golinhas polo, tudo mais. O intuitivo é mais desarrumado, mais despojado. O amigável é mais colorido. E aí tem o mobiliário de escritório. Você vai ver o intuitivo são móveis mais modernos. Já o decisivo são mais práticos. Organização do escritório e comportamento no primeiro contato. Então, eu vou deixar esse slide aí para que vocês possam ver, mas dependendo de como for o seu cliente, você pode utilizar dessas armas de comunicação para poder negociar, tá? Porque, assim, negociação tem a questão racional, mas também tem a questão
emocional para todo mundo, independente se o cara é decisivo, se ele é mais amigável, sempre vai ter os dois lados. E você sabendo qual qual o perfil dele ou qual a tendência do perfil dele, você pode é, meio que direcionar a conversa. Como eu falei, se o cara é analítico, você não vai falar, a gente pode, sei lá, por exemplo, com o meu design a gente pode melhorar a sua marca e torná-la grande, que não sei o que. Não, o analítico você tem que chegar e falar, olha, se eu realizar o seu projeto para você, eu garanto que a sua empresa vai melhorar a visibilidade dela, sei lá, nas redes sociais em X%. Olha, eu fiz um trabalho que eu tenho aqui os dados que o cliente ele teve tantos por cento de conversão no site dele, tá? Então, quando você sabe o perfil do cara, fica mais fácil. Porque você meio que vai... O cara vai pensar que que, que ele tá sob controle, mas você que vai direcionando a conversa, tá? Então, é uma forma que pode te ajudar a negociar. E a questão que até, deixa eu ver aqui quem falou. Teve alguém que falou aqui essa questão aí. Deixa eu ver. Eu não lembro aqui quem falou, cara. Não vou achar. Mas, assim, você como designer, como criativo, você não tá vendendo um produto de prateleira. Você não tá vendendo essa garrafinha aqui, ó. Tipo, você vai comprar e pronto. Não, você tá vendendo serviço, prestação de serviço, né? Você tá vendendo a solução para o crescimento do seu cliente. É isso que você tem que vender. É isso que você tem que passar na hora da negociação. Com isso, você cai naquela questão lá. Eu acho que foi a menina aqui que perguntou sobre cobrar mais barato. Você passando valor sobre o seu trabalho e sobre a solução que você pode passar para o seu cliente, não tem essa questão de que é barato, do que é caro, é investimento. É um investimento na empresa dele, é um investimento na imagem da empresa dele. Eu sei que falando assim parece fácil e tal, né? Ah, só falar, todo mundo sabe que não é assim. Mas você pode, através da conversa, através de ações, seja mostrando o seu trabalho com outros clientes, o resultado que você conseguiu com outros clientes, seja com ideias, enfim, você consegue passar, mostrando também, claro, o processo de criação, né, todo o trabalho, às vezes, que você tem, você consegue passar o valor agregado no seu serviço, que é essa que é a questão. Porque vender um produto assim é diferente de vender prestação de serviço. E a gente que é designer, nós somos tipo meio que consultores, né? Quando a gente vai fazer o projeto, por mais que você feche com o cliente, você vai realizar a criação da arte, mas assim, você é meio que um consultor, cara. E, e você tem que vender o valor agregado no seu serviço, e não só alguma coisa assim de prateleira, tá bom? Então, mostre como o seu trabalho pode gerar valor para o seu cliente. Essa é a questão fundamental. E vamos para o sétimo erro, que é o medo de não estar pronto. E aí eu vou falar sobre o sétimo erro aí, que é o medo de não estar pronto. Essa questão, cara, eu vejo direto, entre nós designers aí, criativos em geral, tudo mais. É medo de expor seu trabalho, medo de atuar, medo de começar, não tô pronto, não sei se eu posso pegar tal trabalho, isso, é aquilo, e aí é um negócio que faz você não conseguir clientes, tá? Então, assim, se você, deixa eu até voltar lá pro outro. Então, se você tá com medo de não estar pronto, tem coisas que você só vai aprender na prática. Negociação, por exemplo, você aprende basicamente na prática, né? Tem essas dicas de perfil comportamental, tem outras dicas que você pode utilizar. Pode utilizar atalhos mentais, pode utilizar
sei lá, certas palavras, sei lá, o aperto de mão, a postura como você está sentado, tem um monte de tática, mas a prática é que você vai ver realmente, a prática é que você vai conseguir negociar, né? Quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Então, não tenha essa neura de não estar pronto, né? A gente nunca vai estar pronto 100%. Claro que você precisa ter uma base mínima, né? Se não adianta você querer criar um site e você não sabe o que é web, por exemplo. Tipo, você não sabe nem o que é um navegador. Então não adianta, você tem que ter um mínimo. Mas você adquirindo, então você adquirindo conhecimento, depois você começa a colocar aquilo em prática, porque senão aquilo dali morre. E aí você vai, tipo, adquirir conhecimento, vai ficar guardando, aí beleza, aí surge uma outra coisa, aí você fala, puta, tem que estudar aquilo dali antes de criar. Beleza, aí daqui a 2 minutos já surge outra coisa, aí você vai ficar indo nessa, indo e voltando, indo e voltando. E criar que é bom? Nada, né? Porra nenhuma. Então é importante você é, tirar essa neura aí, apertar o botãozinho do foda-se dentro do seu. Aqui a gente tem um botãozinho vermelho. E, cara, vai pra cima, tá? Você nunca vai estar pronto, nunca vai estar 100% pronto, infelizmente. A gente nunca vai estar preparado para todas as situações. Você pode se preparar ao máximo, estudar ao máximo, mas você nunca vai estar 100%. Então, tira essa neura aí de não estar pronto. Se qualifica o necessário e vai para cima. E aí, mais dicas para finalizar. Ao visitar o cliente, se vista de acordo com o ambiente. Essa questão até engraçada já aconteceu comigo. Teve um dia que eu fui fazer uma entrevista, alguns anos atrás. E aí, tinha uma menina. Era uma entrevista para web designer na Avenida Angélica. Aí, aqui em São Paulo. Aí tinha uma menina que ela tava com uma meia, sei lá, uma meia quadriculada, sabe? As meias finas, sei lá. Tava com meio que um corpete, sei lá, que eu não sei os nomes das roupas, infelizmente. Mas era uma roupa meio justa, assim, sabe? Essa que é justa aqui, que quebra as costelas e dá uma alavancada aqui no peito. E aí tava com a maquiagem pesada e tal. Ela tava bem legal pra ir pra um show de rock, né? Mas não pra uma entrevista de emprego. E às vezes a gente, assim, que é designer meio desleixado, às vezes, né? Tipo, às vezes não se liga tanto. Então é bom você se vestir de acordo com o local, né? Não é o local que se adapta a você, é o contrário. Não precisa ir terno e gravata em todo local, mas, né, tem um bom senso. Não tenha medo de dizer não para um cliente ruim, tá? Clientes ruins às vezes é melhor perder do que ganhar. Tem cliente que é assim. Então, se você perceber que o cliente pode causar problemas, cara, é melhor perder uma grana do que ficar depois tendo dor de cabeça, tá? Entenda que o cliente não é obrigado a saber questões técnicas, né? Isso aí a gente já falou. Seja você, seja autêntico. Não precisa vestir máscara, personagem para negociar, para conseguir clientes. Seja você, se você é bem-humorado, seja bem-humorado. Se você é tímido, não tente ser extrovertido. Às vezes, a gente tenta ser o que não é, né? E acaba piorando, né? Então, se você não é extrovertido, não seja assim, né? Seja você mesmo. E se o cara não gostar, né? Por exemplo, o cara não gostou de mim porque eu faço muita piada, não sei o que e tal. Claro que dentro do bom senso, mas sim, vai ter gente que vai gostar. Vai ter um perfil de um cliente que vai querer aquilo dali, entendeu? Vai ter. É aquela história, tem sempre um chinelo velho para um pé descalço, para um pé cansado. Então, seja você, seja autêntico, tá? A única coisa que as pessoas não conseguem copiar é você. Você pode fazer tudo na vida, mas ninguém consegue copiar você. Defenda o seu trabalho e convicções, mas entenda o lado do cliente, então, tipo, sem arrogância, simples, direto, tranquilo, tá? Sem agressividade. Às vezes a gente vai defender o nosso trabalho e ficar naquela coisa de paternalista, maternalista. E assim, a gente tem que entender o lado do cliente também, né? Ele não é obrigado a saber de tudo, né? Ele não é obrigado
a entender certas coisas. Então, assim, mantenha o respeito, o profissionalismo, apresente isso para o seu cliente. Crie e aumente o seu network. Isso para você conseguir clientes é fundamental. Você ter uma boa base de network. Quem tem padrinho morre pagão. Essa velha história que todo mundo sabe que funciona bem. Você tendo um network, cara, sempre vai ter trabalho, tá? Invista na sua formação e profissão. Então, formação, claro, né? É importante se você sempre se atualizar. E também, às vezes, questões técnicas, assim. Então, é, conseguimos alguns clientes, vai investindo aí em equipamentos, né? Tipo, um melhor monitor, uma cadeira. Cara, cadeira é fundamental, cara. Se tiver uma cadeira boa, se trabalhar home office, nossa, é a primeira dica que eu dou. Compre uma cadeira boa. E, assim, invista, né, na sua profissão, assim, no seu perfil, né? Tipo, você vai receber o cliente, imagina, tipo, você tem uma sala alugada, você vai receber o cliente, aí tá tudo bagunçado, uns equipamentos velhos e tal. Pô, juntou uma grana, coloca, investe nos equipamentos, não precisa ser o top de linha, mas é alguma coisa legal, sei lá, decora, coloca uns quadros, deixa um ambiente legal, né? Então, assim, investir em todo, é em tudo, assim, é uma coisa meio global. E pare de reclamar e de se lamentar, né? Para de reclamar de cliente, para de ficar se lamentando. Não é fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém, mas o tempo que você perde se lamentando, você pode estar fazendo coisas mais úteis, né? Pode estar estudando, pode estar procurando novas ideias, novas táticas para se desenvolver, para conseguir clientes, para oferecer serviços. Então, né, é meio que perda de tempo. E é isso aí, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se não está dando certo, tenta fazer alguma coisa diferente, tá? Tenta pensar aí aquela coisa, né? Pensa fora da caixinha, mas você tem que pensar diferente mesmo. Às vezes a gente só segue a manada e se lasca. A gente tem que sair da caixinha mesmo. E é isso.